todos a mais um painel Ultra Talks, que traz mensalmente personalidades do mercado financeiro e de pagamentos. É um enorme prazer ter vocês aqui de novo. Meu nome é Chaires Oliveira e eu vou ser a host de vocês na live de hoje, tá certo? E o painel terá como tema Desafios do Capital Humano no Mercado de Meios de Pagamento. Quem comanda a mediação hoje na mesa é o Defende, vindo diretamente da área de produtos da PicPay. Boa noite, Defende. Boa noite, pessoal. Prazer aqui estar com vocês. Estou à disposição aí para ajudar. Certo, bem-vindo. Para compor a mesa e contribuir nesse debate, Karen Bianco, business especialista no iFood, Daniela Neri, consultora na rede, e Leandro Gomes da Silva, gerente de produtos na ADIC. Sejam bem-vindos. Boa noite, Karen, Daniela e Leandro. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui e muito feliz. Boa noite a todos. Agradecendo já, antecipando aqui ao time da Links Ultra Talks aqui sobre essa oportunidade para a gente bater um papo aí sobre o tema. Tá ótimo. Lembrando que o painel de hoje tem apoio da Pagos, a Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos, tá certo? Durante o evento, quem quiser fazer perguntas, levanta a mão, a gente abre ali a microfone e câmera e é para ser interativos. Ou pode fazer uma pergunta direto no chat, a gente está atento, lendo e respondendo. Os próprios painelistas aqui também estão atentos ao chat, tá certo? E para quem ficar aqui com a gente hoje até o final dessa live, que geralmente tem em torno aí de 1 hora, teremos o sorteio de 3 unidades do livro que inspirou o painel de hoje. Para se conectar... Hoje tem presente, é muito bom, né? Boa! E antes que vocês comecem ali na conversa a pedir, manda o link do LinkedIn deles, onde que eu falo com eles. Logo mais a gente já começa a postar os links dos perfis deles no LinkedIn. Conectem, conversem, aumentem essa rede de contatos, que é muito bacana. E hoje a gente quer ressaltar aqui um tema, né, um ponto importante e que a gente traz sempre as opiniões dos profissionais que estão no painel. Elas são opiniões... Ui, gente, desculpa. Opiniões particulares e não devem ser entendidas como opiniões das empresas a quais eles trabalham hoje, tá certo? Então, é uma conversa de profissional para profissional aqui. Então, vamos começar a conversa hoje. Lembrando que a indústria brasileira de meio de pagamentos é das mais ágeis e especializada no mundo. Nosso mercado cresce exponencialmente. As fintechs prometem revoluções no modo como pagaremos por bens e serviços. Contudo, está faltando uma peça-chave para nos manter na vanguarda e, sobretudo, garantir que tudo isso aconteça com precisão e segurança. Quem são aí? O que é isso, né, gente? Pessoas especializadas, o profissional de meios de pagamentos. E para falar sobre isso, que os nossos convidados estão aqui hoje. Eles conduzem projetos e times que estão à frente de inovações e decidiram unir e produzir um livro. Bacana, certo? O livro Introdução ao Meios de Pagamentos, o livro que sortearemos logo mais. Então, para começar o painel, eu passo o microfone para o Defende, pedindo para que ele e os demais contem para a gente como nasceu o projeto do livro e como foi a experiência na produção desse conteúdo riquíssimo e tão necessário. É com vocês, Defende. Muito obrigado. Eu acho que para ter bastante detalhe de como foi, por que esse livro começou, a Karen pode nos ajudar aí com um pouquinho da história, né? Como que a gente chegou até aqui, tá bom? Vamos lá, Karen. Adoro contar essa história. Bom, eu entrei na área de meios de pagamento, nem sabia o que era meio de pagamento, muito menos o que era cartão. Malemar sabia que era um cartão. E trabalhei aí alguns anos sem saber, sem ter ideia do que era a nossa empresa, do que era a nossa indústria. E tive a sorte aí de encontrar pessoas boas que me ensinaram isso desde o começo. O que acontece quando eu vou passar o cartãozinho lá na maquininha de cartão e depois? Para onde vai essa transação? O que acontece? Quantas pessoas estão trabalhando lá atrás das cortinas e como foi? Defende e a Dani foram 2 pessoas que me ajudaram aí no começo e tiveram paciência de sentar e me explicar. E quando eu mudei de CNPJ e fui para uma empresa mais nova, eu vi que a dificuldade não era só minha. A dificuldade era tinha muita gente fazendo códigos
para que a operação de pagamentos ocorresse e não sabia o que estava fazendo, não sabia que estava deixando a mãe dele passar o cartão no mercado. Esse mesmo cartão ser aceito aqui, lá na China, lá no Japão. Então, eu fui vendo a necessidade que tinha isso e que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente precisava fazer alguma coisa, porque cada vez mais a gente precisava de pessoas qualificadas nessa área. A gente tinha a mesma vontade que a Dani Neri teve de me explicar tudo desde o começo, e ao mesmo tempo eu fui vendo que, por mais que eu estudasse, por mais que eu conhecesse pessoas, eu não sabia nada. Cada vez que eu chegava numa empresa, eu via que eu não sabia nada, que tinha muita gente. Então, a gente participou, o Edson Santos, nosso mestre maior, ele nos reuniu, né, como para pensar no que nós íamos fazer da vida daqui em diante, o que a gente vai fazer com a vida. E foram formados alguns grupos, né, desse painel, e a gente começou a conversar sobre essa necessidade do mercado. Só que na hora que a gente chegou para escrever o livro, a gente viu que a gente não sabia tudo. Mesmo a gente ali que sabia o básico, a gente não sabia tudo. Aí a gente foi recrutando, né? Ai, meu Deus, precisamos saber da legislação. Pega alguém com legislação. E aí formamos os 11 autores aí, com muita gente que não é autor direto, mas que nos ajudou a escrever esse livro. A parte mais difícil foi colocar as ideias no papel, foi sair esse livro. Foi uma delícia escrever esse livro. Atrás a gente deu muita risada, a gente lembrou de muitas coisas. E acho que fazer parte dessa evolução de meios de pagamento é um orgulho muito grande, porque a gente está todo dia ali construindo e fazendo, e não tem fim, não tem fim. O pouco que a gente sabe, a gente precisa compartilhar e precisa chamar mais gente para esse mundo. Então, é isso. Eu me emociono e sou apaixonada por esse meio de pagamento e quero passar isso para vocês. Tanto no livro quanto para cada um aqui da gente, é muito orgulho. A gente está representando aqui todos os autores e todos os profissionais que já são desse meio. Obrigado. E aí, Dani, Imagina. como foi comentado, né, que você teve essa oportunidade de fazer, conta um pouquinho também como que é, né, ter essa longa trajetória na empresa que você passou, que você está, tudo aquilo que você teve que aprender, como foi o seu processo de aprendizado e como que isso, a nossa intenção de escrever um livro, de deixar as pessoas com pelo menos um conhecimento básico do todo, como que foi, né, a diferença do como você teve que aprender, o que o livro pode ajudar? A gente não está te ouvindo, Daniel. A gente não está te ouvindo, Dani. Eu vou fazer a mesma pergunta então, Dani, para o Leandro, e aí quando você resolver aí a gente volta. Ajuda aí, Lê, a gente. Como que foi para você aí aprender, né, na prática, e como que você acha que o livro pode ajudar? Legal, legal. Aproveitando, né, toda a trilha que a Karen já explanou aqui para todos, comecei ali pelo caminho de tecnologia e tive os primeiros contatos, né, de entender o que trabalhar dentro de uma empresa, prestava serviço ali, eu trabalhava como suporte de help desk, dentro da empresa de pagamento, né, Redcar lá nos seus primórdios, e vendo aquela agitação, aquela turma, né, pô, o que essa galera faz, né, esse bando de doido aqui faz o dia inteiro? Legal, empresa de maquininha de cartão, legal, como que isso funciona? Tive o privilégio de começar a atuar diretamente e os primeiros passos ali até lá pela área comercial. E é legal, o cara tá vendendo aquilo, só que como aquilo que funciona, o que tem aqui de implicações, né? Quais são o serviço que se presta com isso? Legal, é só maquininha, vende o aluguel, os recebíveis, bacana. Então, ter
passado por essa cadência e ter vivenciado as outras camadas, né? E eu sou muito grato e sou um dos entusiastas também aqui desse segmento, porque tudo que eu sou hoje como homem, como pai de família, tudo foi construído em cima dessa indústria. E por isso que eu acho que é a paixão do grupo aqui da gente se juntar e realmente poder contribuir e compartilhar efetivamente o caminho, né? Quais são os steps, as camadas que permeia uma venda, uma transação ali. Então, ter o privilégio de ter vivenciado a parte comercial, entrado e trabalhado, atuado ali o caminho de operações, poxa, o que é importante aqui na parte do preço daquilo, como que liquida, como o cara recebe, como aquilo é garantido, né? Poxa, porque tem envolvido aqui o banco, que é o domiciliador daquele credenciador, quem emite o cartão, poxa, o que esse cara ganha, o que esse cara aqui tem aqui como papel, como que as bandeiras atuam, né, nesse mecanismo. Então, vem todos esses questionamentos e o lado prático disso é que eu vim de um segmento, de uma área ali que tinha uma especificidade ali. Vem pessoas de tecnologia, vem pessoas com foco em finanças, tem pessoas que entendem de logísticas, tem pessoas que entendem ali de contabilidade. Legal, mas o quanto, como isso aqui de fato vai agregar com aquilo que eu faço, né? Como que essa minha atividade vai fazer diferença dentro desse ecossistema como um todo. Então, a gente vivenciou, né, durante toda essa trajetória, todas essas composições. Então, eu tenho várias especificidades aqui de perfis, de tipos de profissionais, mas para que a gente possa entender, a gente precisou ter essa imersão de entender os papéis e responsabilidades, os atores, quem é o banco, quem que é o emissor, quem que é a bandeira, quem que é o regulador, a transformação que ocorreu ao longo de todo esse período na parte regulatória, né, o quanto o Banco Central sacudiu isso de uma maneira prática, e por si só traz muitos conceitos e regras e procedimentos que, se a gente não entender qual é o passo a passo e o papel e responsabilidade, os atores e seus papéis, fica extremamente complexo da gente entender como que a minha atividade final ali, seja ela logística, operação, finanças, marketing ou comercial, como que eu agrego, como que eu faço essa roda de fato girar se eu não entender esses papéis, né? Quem participa de tudo isso, toda a tecnologia que está por trás disso, e tem muita segurança, tem muita documentação, e a gente acaba entrando numa situação onde tem uma gama muito vasta de informação. Poxa, mas se alguém não conseguir ajudar a gente a apoiar em simplificar pelo menos a trilha aqui, fica difícil do cara se preparar e alcançar o conhecimento, para de fato saber como que ele pode gerar negócios a partir disso, como que ele pode rentabilizar, dado toda essa transformação, né? Quantas fintechs não se interessaram pelo meio de pagamento, quanto outros agentes de tecnologia que viraram iniciadores de pagamento. Então, quanta gente não quer efetivamente brincar com isso, né? Fazer parte desse contexto, dadas as oportunidades que isso traz. Então, para a gente conseguir compilar tudo isso, esse foi o ponto, né? Da gente juntar a galera e cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, a gente criar essa trilha simplificada, que foi o que a gente se esforçou bastante de trazer para o livro, de uma maneira que aquilo ficasse efetivamente ali numa trilha leve, não num grau muito técnico, para ser ali o primeiro trilho inicial, já para poder endereçar e incentivar a galera a mergulhar nessa indústria. Obrigado, viu? Dani, você está conseguindo? Estão me ouvindo? Isso, agora sim. Agora tá. Então, ótimo. Desculpe os problemas técnicos. Nada, relaxa. Agora sim, legal. A gente tem aí vários tipos de
de motivos, porque foi escrito o livro, por que as coisas, né, que nós incluímos no livro, mas fala um pouco da importância que você vê de meios de pagamento, né? Conta um pouco, assim, da sua visão, por que esse meio de pagamento é tão importante para o mercado brasileiro ou para o mercado mundial? Acho que esse profissional cada vez mais é requisitado, né? Ter essa especialidade. A gente vê a evolução, né? Eu falo que eu estou há 24 anos no mercado, né? Então, quando eu entrei, você vê a evolução, né? Você vê ali uma captura, desde né, que a gente fala, uma captura manual, vê a evolução da tecnologia, né? Vê cada vez mais o consumidor utilizando, né? E a gente percebe a evolução e o aprendizado, né? A necessidade do profissional estar se especializando ali, se atualizando cada vez mais. A gente percebe, né, o quanto esse mercado de meios de pagamento vem crescendo, né? Começa ali com as transações de captura física, depois com as transações, a gente vê muito agora, né, evolução com e-commerce, com o Pix, com capturas com QR Code. Agora. Sim, a gente viu o quanto isso ajudou, né, na época que a gente estava escrevendo o livro, o quanto o auxílio, né, o auxílio Covid na época foi importante, né, então como meios de pagamento conseguiu democratizar acesso, né? Ali as pessoas não podiam ter o contato, não podiam ir nas agências. Então, como ali ela recebeu um cartão, conseguir fazer uma compra, como isso democratizou o acesso, né? A gente viu isso muito nesse cenário, né, da Covid, a importância, né, ali da evolução e dos meios de pagamento. E a gente Obrigado. poder fazer com que isso acontecesse, né, Dani? Quando a economia estava, eu lembro que uma grande empresa teve 0 de faturamento num dia da pandemia, aí depois a gente começou com o Corona Voucher, começou, né, a rodar de novo a economia, rodar todo o sistema. O que garantiu ali, o que salvou, acho que todo mundo, né, que pôde respirar ali na pandemia. Perfeito. E aí vocês estão comentando bastante de profissional, né? É para isso que a gente se juntou aqui. Na opinião de vocês, aí, fiquem à vontade de seguir aí, Karen, o Dani. Tem um profissional ideal? Tem um perfil que vocês veem como sendo algo padrão, né? Que a gente consiga ter assim um perfil ideal para trabalhar? Vocês, na experiência aí de muitos anos no mercado, por onde vocês passaram, tinha um perfil ideal para contratar, para trabalhar no meio de pagamento? Vou falar, Dani, você me complementa. Eu e a Dani estamos virando headhunter, né, Dani? A gente está cada vez mais indicando pessoas e indicando perfis mais variados possíveis para as vagas de meios de pagamento que a gente consegue ver. Não tem, eu acho que desde a logística lá, a pessoa que é especialista em logística, até a pessoa especialista em impostos, por exemplo, agora o ISS vai mudar, a gente tem impacto. Então, tem vários perfis que dá para trabalhar ali na nossa área. Eu acho que o profissional é bem plural, viu? Defende. Cada vaga é um pedido. O que a gente sente falta é o profissional que sabe o começo e o fim. Sabe o básico ali de uma trilha de transação. Porque a gente viu durante esses anos, e a Dani mais do que eu aí, a gente viu muita coisa mudar. Mas o trilho que passa esse trenzinho, o trem muda, mas o trilho ele continua o mesmo. É o clearing, é o settlement, a autorização, vem tecnologia, mas o básico não muda. Então é difícil achar esse profissional que tenha o conhecimento básico, que saiba exatamente o que a gente escreveu no livro, o básico do básico, o começo ao fim. Quando eu passo a maquininha, o cartão na maquininha, o que acontece por trás?
vai lá nos Estados Unidos, Mastercard autoriza, Visa autoriza, vem para cá, quem que é o adquirente, quem que é o iniciador de pagamento agora, quem que é... Então, são tantos players junto conosco que não dá para acreditar que em 3 segundos tanta tecnologia empregada aconteça, dar certo, aprovado ou negada a sua transação. Posso fazer só um complemento aqui? Eu fiz, agora que o Defendi falou, fiz uma pesquisa bem rapidinho no LinkedIn e procurando uma vaga com o nome, né? Especialista em meio de pagamento. Não tem, gente. Não. Você encontra, como você disse, pessoas que participam do processo, profissionais que participam do processo, e as empresas estão procurando esses profissionais que participam do processo. Exato. Mas e esperam-se, como, né, a gente está conversando aqui, que ele traga a bagagem de conhecimento do fluxo completo para poder contribuir. É isso. É isso, Charles. A dor é essa. É essa dor. A gente não encontra... A gente encontra especialista em finanças, especialista em logística, especialista em bandeiras, mas num todo... E tem tanta gente que se autodenomina especialista em meios de pagamento, mas não tem esse conhecimento básico que é da transação. Eu mesma fui aprender todos os DS, todas as coisinhas ali, porque é um palavreado novo, viu? A gente entra um idioma novo. No meio de pagamento, você entra com um idioma novo. Já tem o idioma da empresa, que é difícil, e de meio de pagamento é outro. Então, a gente aprende várias línguas quando a gente entra nesse meio. E ter uma pessoa que diga para você o que cada um faz é sensacional, assim, é ter sorte. Acho que até complementando a Karen, como um próprio exemplo, eu já estou há 24 anos na empresa, passei há 10 anos que eu estou na área de bandeiras, então nos 14 primeiros anos passei por 3 áreas, passei por credenciamento, logística, análise de crédito, né? Mas eu não tinha essa visão do todo, que a Karen falou, né? Às vezes a gente está trabalhando, mas não tem essa visão do todo. E entrando ali na área de bandeiras, eu comecei a aprender, só que assim, a gente não tem nenhum apoio. Então, foi montando um caderninho, foi o que a Karen comentou, tem um palavreado, né, cada nomenclatura, tem um DE, tem uma regra específica, eu ia anotando tudo no meu caderno, né, então, a gente até brincava, né, Esse quando a gente caderno começou da a Dani. escrever o livro, né, tipo, consulta no caderninho da caderno. Dani. E vira e mexe, às vezes até hoje, tem uma coisa ou outra que eu, às vezes, consulto, né? Porque, assim, a gente não consegue gravar, né, tudo na cabeça, mas vira e mexe, você tem ali uma referência. Então, acho que ter esse material, né, com o básico, explicando essa trilha, é fundamental, porque, assim, como eu expliquei, né, quando a gente entrou, era só a maquininha física, agora tem o e-commerce, tem o QR Code, né? Mas o trilho sempre vai ser o mesmo, né? Se a gente for olhar ali, né, o Bit and Byte é o mesmo de 10 anos atrás, né? Tem as evoluções para suportar novos produtos, mas, né, ali o trilho é sempre o mesmo. Então, acho que esse livro a gente teve, né, conseguiu colocar ali de uma forma mais simples possível, mais clara e objetiva, né, esse básico do básico, que é o que a gente sente falta. Eu senti muita falta quando eu comecei na área também, né? Vamos aproveitar que o Lincoln aqui levantou a mão. Lincoln é o presidente da Pagos. Por favor, Lincoln. Oi, pessoal, tudo bem? Não sei se me escutam bem. Eu tô participando do carro. Eu tô ouvindo, tô igual do tempo do rádiozinho de pilha. Parabéns pela live, Ultra Talks, Ultraman, Daniel e todo o time. Eu sou fã e sou apaixonado pela iniciativa. Defende e todo o time. Primeiro, Defende sou fã também. É um companheiro de mercado não vou ficar falando de velho, né, porque aqui todo mundo é novo, o mercado está todo se reciclando. Eu fui fã e sou fã da iniciativa do lançamento do livro, ainda quando era um projeto, quando foi apresentado que o livro ainda já estava na fase final, mas não tinha concluído, e falei, e vou repetir aqui, que eu quero esse livro como material didático da associação.
Então, eu vou falar aqui um pouco com a associação. Primeiro, já fiz esse papel de parabenizar, porque a gente precisava de um material didático, um material acadêmico, didático. E segundo, deixar claro aqui que nós temos como uma meta na associação de formação, uma meta de capacitação, de criação de metodologia ou de profissionais, de novos profissionais. Nosso mercado, graças a Deus, cresceu, nos deu formas e condições de crescer de várias formas possíveis, o que há 10 anos atrás era mais difícil, a gente se locomovia de um emissor para o outro, se locomovia de uma bandeira para outra, mas não tinha uma pequena empresa, uma empresa nascente, era muito difícil, né? Ou eram ou os incumbentes ou aqueles bancos médios e pequenos, mas ainda assim tradicionais. Então, parabéns pelo livro. Já deixo claro aqui que será um livro usado como livro indicado pela Pagos para todo novo associado e para nossos eventos de formação. Estamos cada dia mais melhorando o processo de formação, trazendo cursos básicos, cursos avançados, curso para empreendedores, curso para desenvolvedores. Então, essa ideia e esse livro já estão dentro do nosso modelo acadêmico. Quero chamá-los para fazer parte disso. E eu quero dizer também que tem duas utilizações, né? Primeiro é formar mais gente, ou formar novos empreendedores, ou funcionários, ou novos executivos, pessoas que são atraídas para o nosso mercado, muitas vezes atraídas de uma maneira iludidos, mas ainda assim esse livro serve para dizer o tamanho do progresso que a pessoa precisa ter, ou do aprendizado, dos profissionais que ela precisa contratar, para ela estar ciente de toda a batalha que é uma empresa de meio de pagamento, seja lá qual, se é ponta emissão, ponta captura. E dois, eu vejo, eu não sei se foi a Karen que falou, mas alguém falou uma coisa que hoje eu vi a importância disso. Tá? Empresas que não são empresas que tenham por fim ser uma empresa de meio de pagamento, elas precisam contratar pessoas que entendam de meio de pagamento para poder atuar dentro dela. Um exemplo, um varejista que tem marketplace, ou que tem um site, ou que tem lojas. Muitas empresas estão se atentando para a importância de ter pessoas de meio de pagamento que entendam de meio de pagamento. Então, formar profissionais de meio de pagamento, ele vai além do nosso mercado, do nosso mundo. Né? Pelo que eu vi aqui, a lista das pessoas que estão aqui, na maioria aqui são pessoas que atuam no nosso mundo. Mas existem outros mercados que olham o meio de pagamento e não conhecem e precisavam ou precisam contratar ou um consultor ou um profissional para estar dentro da equipe financeira que entenda dos meios de pagamento. Exemplo, empresas concessionárias têm lá o chamado FNI, Financial Insurance, que é um profissional que entende de CDC e que entende de Forplan ou que entende de seguros, mas também tem setores que 99% da vida dela é varejo, precisa receber em cartão, em Pix, em boleto, e um profissional de meio de pagamento certamente vai agregar muito mais do que somente o pessoal da tesouraria, ou contas a receber. Então, acho muito oportuno o teu livro e muito oportuno falar aqui do nossa pretensão de capacitação, e eu vou deixar aqui por último minha última contribuição aqui, mas que nós temos um programa e já demos andamento do ponto de vista institucional, de relacionamento governamental, de criação do profissional de meio de pagamento. Então, a gente tem aqui, essa é uma bandeira que a gente começou o ano passado, já tem um ano essa bandeira, já demos alguns passos para a gente ter a criação do profissional, porque existe uma falta de identidade. Alguém falou aqui, a gente tem um profissional de finanças, tem um profissional bancário, mas nós não somos mais nada disso. Nós somos profissionais de meio de pagamento e não existe essa categoria. Então, isso vai trazer mais clareza, principalmente para o modelo de formação, de enquadramento e de outras identidades legais que nós precisamos. Parabéns pela live, obrigado por ter me deixado falar aqui, um beijo grande a todos. Bom, Lincoln, obrigado aí pela
pelas palavras, eu acho que reforça muito o que a gente tinha como objetivo. Reforço também aí o papel importantíssimo que a Pago está fazendo. Acho que é soma de esforços aí de muita gente para fazer realmente, como você falou, né, que esse meio de pagamento tem a sua cara, tem o seu DNA próprio. Acho que aqui todo mundo passou por isso. Eu nunca consegui explicar para minha mãe o que realmente eu fazia, né? Para simplificar, depois de eu ter tentado explicar muito tempo, eu falava que eu trabalhava com cartão de crédito. E ela falava assim: "Mas você não vende cartão, né? Você não fica empurrando o cartão de crédito para ninguém, não". Eu falei: "Não, mãe, pode ficar tranquila que não é isso". Então, acho que parabéns aí, o Ultratox também, né, aproveitando já aí a oportunidade, vocês vêm fazendo muito esforço e acho que a gente aqui tá colocando uma gotinha nesse oceano aí junto com vocês, tá? Reforçando o ponto que você também comentou, Lincoln, de mercado, tá? Das necessidades. A gente estava comentando de fazer o lançamento do livro, alguns colegas aqui moram em Santos. Então, a gente estava conversando, fazendo uma live entre a gente, e uma das nossas colegas estava num café falando. Quando ela desligou, uma senhora escutou, falou: "Desculpa, eu não tive como não escutar, mas você está fazendo um livro de cartão de crédito, de meio de pagamentos?" Ela falou: "Sim, nós escrevemos". Ela falou: "Como que eu compro um?" "Ah, mas a senhora trabalha no ramo?" "Não, não, eu represento uma associação de padarias aqui de Santos, a gente não entende nada desse negócio. Então eu queria fazer isso e tal". Então, assim, tamanho é o nosso orgulho, né, de saber que, assim, é muito pouco, né, é um livro que a gente fez, uma tentativa de expor, mas é realmente um momento importante aí que a gente está juntando esforço. E aí, só engatando um pouquinho, você já respondeu, né, mas um pouquinho de empregabilidade. E aí eu vou pedir aí ao colega Leandro, cara, como que você vê, assim, de empregabilidade? Como que é esse mercado? Você vê, eh tendo possibilidade de aposentar nele, não, é um negócio que é voo de galinha, que logo vai cair. Fala um pouco para a gente da sua visão sobre isso. Boa, defende. O Lincoln acabou de trazer um lastro significativo, né? Porque isso aqui não se limita efetivamente e ainda nem existe a classificação desse tipo de profissional, né? Acho que todos aqui já pincelamos um pouquinho. Existe especialista em finanças, o especialista químico, cara, e o de payments aqui, o de pagamentos ainda não está formulado. Alguns rótulos ainda se formando, e esse trabalho, esse caminho que a gente tá dando aqui, acho que os primeiros passos, né? Obviamente é uma contribuição modesta, mas de fato não tem assim uma limitação, porque no final das contas, tudo aqui tem alguém recebendo ou pagando alguma coisa, né? Seja um bem, seja um serviço, e um pouco do que a gente já na abertura aqui tangibilizamos um pouco, né? Quantos outros participantes, quantas empresas de tecnologia que faz ali uma certa experiência com um determinado processo dentro ali de uma automação, dentro de uma distribuição de algum produto que precisa efetivamente ali vincular e trazer um instrumento de pagamento, né? E aqui cada vez mais surgem as novas tecnologias, as novas opções, aí o Pix, o Open Finance, o Drex agora. Então, assim, não existe de fato a limitação e cada vez mais isso aqui vai gerando outras conexões, né? A gente tem todos os tipos de economia brotando, né? As gig economies. Hoje em dia você pode fazer montar sua profissão ali usando a mídia, as redes sociais, as mídias, enfim, e você também vai pagar, vai receber, vai ter que ter ali uma forma de pagamento. Então não tem uma limitação nem para o cara que quer trabalhar lá efetivamente ali na empregabilidade tradicional, porque tem muita empresa, muito mercado trabalhando e expandindo, né? Hoje em dia não está mais disposto simplesmente no B2C, agora existe o D2C, então o meio de pagamento em algum momento vai ser necessário em alguma perna,
seja ele da expansão do varejo, em novas economias. Então, eu não vejo de fato nenhum tipo de limitação, e isso aqui é um crescimento sempre exponencial, e como o Lincoln acabou de comentar, né? Existem outros segmentos que, ora, ele vai precisar de um especialista, de um cara que possa apoiar, de trazer, de implementar, de instruir, seja ele para conciliar, seja ele para integrar. Então, tem muito espaço, a economia e o momento, com toda essa inovação sendo estimulada pelo próprio Banco Central, por todos os órgãos aí que estão atuando como agentes, as Big Techs entrando aí, tentando penetrar também na nossa economia local, trazendo tecnologia, mas todo mundo quer colocar o pezinho no meio de pagamento. Então, sem sombra de dúvida, tem muito espaço ainda, e por isso que, assim, até a transformação, acho que o que a gente, o grupo aqui, grande parte dos presentes aqui, vivenciaram aí nas últimas décadas o quanto isso aqui borbulhou. E aí, quando você vai olhar, como a Ká mencionou, né? Quando muda de CNPJ, você acaba encontrando as mesmas pessoas. Por quê? Está faltando profissionais especializados no tema. Então, se a gente puder contribuir, se o livro conseguir dar os primeiros passos assim, e o que a gente conseguir fazer para apoiar, para criar novos profissionais, novos executivos, enfim, modelos de negócio que querem entender um pouco disso e do que for possível da gente conseguir contribuir, obviamente estaremos à disposição, mas é isso, não, de fato, eu não vejo nenhum tipo de limitação para que isso aqui seja um tema ainda que se perdure e tem espaço para a gente ajudar e apoiar na formação, né, no crescimento e desenvolvimento aí de quem quer que seja aí, independente do seu segmento, independente da sua indústria. A gente que veio de duopólio, né, Lê? Um Acho que duopólio tão grande. até complementando, né, a Karen falou, assim, a gente veio do duopólio, né, mas você vê como, assim, até o que o Fala um livro traz pouquinho aqui. fala um pouquinho para a gente ter certeza que todo mundo entende o que é essa época do duopólio. Na época, né, quando eu entrei na empresa, né, há 20 e poucos anos atrás, como que funcionava, né? A Redcard capturava as transações da Master e a VisaNet, na época, hoje Cielo, capturava ali as transações da Visa. A partir, se não me engano, ali de 2010, né? Teve abertura de mercado, e aí a gente começa a perceber esses novos entrantes, né? Então, tem números, né? Não vou citar aqui para não esquecer de nenhum. Então, a gente vê que esse conhecimento, assim, o que a gente falou, a inovação hoje, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp Pay, o pagamento para o WhatsApp, é super inovador, mas o trilho que está por trás vai ser o mesmo. Então, as regras são, né, regras de disputa, regras de chargeback, de mensageria, é tudo igual. Então, se você tem esse conhecimento, você, por exemplo, está ali no credenciador, hoje a gente tem quase 300, né, 200 e poucas subcredenciadoras que estão, né, ali plugadas também. Temos o papel de emissor, as processadoras, as conciliadoras. Então, se você tem esse conhecimento, você consegue ter, né, olhando ali a empregabilidade, você hoje está numa credenciadora, mas você pode amanhã estar num emissor, numa processadora, porque o seu conhecimento te leva para qualquer lugar. As Né? Big Techs aí, né? Sim. Meta, Google, o pagamento E está até como o ali. Lincoln falou, por exemplo, até a gente vê muitos estabelecimentos grandes criando áreas de payments dentro ali da estrutura para poder conciliar, para poder entender o que eu posso melhorar, por exemplo, nas minhas disputas, nos meus processos. Né? Então, expande, né, nesse universo de payments, vai até os estabelecimentos também, né? E nessa linha, aí abre a pergunta aí para vocês, que outros negócios você vê hoje que lá atrás não tinha tanto? Né? Então, na época do duopólio, por exemplo, eu vou chamar aqui a atenção de nós não tínhamos tantos escritórios jurídicos tão especializados em pagamento. Que outros ramos vocês veem hoje diferentes do que acontecia no passado? Acho que as próprias registradoras, iniciadores de pagamento, que são tantos, porque assim, o Banco Central fez um trabalho maravilhoso, eu sou fã do Banco Central, essa abertura de mercado,
poder ter novos entrantes. E cada hora um novo entrante está aí para batendo na porta e tendo sucesso e fazendo aí o que tem que ser feito. Então, por exemplo, vamos pegar a parte jurídica. Nós tínhamos dentro da Reddicar a área jurídica que tinha conhecimento, que tinha todo, sabia o que era, não era para os mais novinhos, o nosso meio não era regulado. O Banco Central não dava as cartas e quem mandava eram as bandeiras, Malemar, mas não tinha como um banco, por exemplo, que tinha uma legislação muito pesada em cima. E então tinha pessoas responsáveis e pessoas especialistas no jurídico, mas também era meio nichado, jurídico financeiro, jurídico tributário, jurídico. E agora você vê, eu não sei, o Leandro acho que sabe o nome de alguns escritórios de advocacia especializados em meios de pagamento. E são pessoas muito bem informadas que auxiliam aí as empresas a fazerem o papel mais tranquilo. Então, saiu do nicho e abriu. E assim como o jurídico tem vários defende, eu nem sei, nem me atrevo mais a falar. Acho que tem as próprias subs, né? A explosão que teve de fintech virando sub, se animando a entrar nos trilhos. As processadoras, que em tese só tinha os dois caminhos lá que fazia próprio, aí surgem as processadoras aí, os escritórios aí, a gente tem N diversos, tem o Barcelos Tucunduva, a turma do Melito, tem a turma da Fialdini, que de fato estão cada vez mais sendo referência e assim, tem visto e presenciado que, assim, para iniciar qualquer negócio hoje, esses caras são os primeiros a serem consultados, para justamente trazer esse lastro legal do, poxa, quais são os caminhos aqui, como eu preciso me organizar legalmente, né, para rodar, até para entender esses diversos papéis que o próprio Banco Central instituiu. Tem lá o iniciador, o emissor de moeda eletrônica, a instituição financeira, e cada uma com a sua regra, com a sua premissa, com seus lastros financeiros, a participação das próprias bandeiras trazendo, né, as suas atuações ali para fazer parte também dessa regulação. O próprio sub em si, ele está mais amarrado a essa participação junto com a bandeira, né? O Banco Central faz ali uma aliança apoiada com a credenciadora. Então, diversos outros negócios com essa expansão, com essa abertura, surgiram. E fintechs a gente pode trazer aqui diversos modelos de negócio, as wallets, né? Os PicPays da vida, os iFoods. Então, o grande varejista que quis trazer lastro agora com o evento aí da quebra, né? Da questão da trava ali da antecipação, agora, cara, um balcão de recebível livre, trouxe uma porrada de fintech para a mesa, democratizou efetivamente. Então, isso aqui é o espaço e a dimensão que isso aqui se torna cada vez mais exponencial e cada vez trazendo novos trilhos, né? Pix, Open Finance, mas como a Dani ressaltou, as trilhas, os papéis, os participantes e o que cada um agrega ainda prevalece, porque essa organização que foi feita lá atrás são os grandes pilares. Né? O que muda muito vai ser a tecnologia e a forma de distribuir. O Edson costuma muito dizer e trazer, né, nas falas, que existem duas grandes missões no meio de pagamento, a logística e a autenticação daquilo. Né? E a tecnologia vai mudando essas experiências. E negócios vão surgindo baseado nessa agilidade, tirando os atritos, né, dessa relação, porque no final o cara quer consumir, o cara quer experienciar alguma questão, e o meio de pagamento, quanto mais ágil, quanto mais rápido, melhor para tudo, e vai girando aí negócio, economia, possibilidade de uma maneira bem ampla. Perfeito, Obrigado. Leandro. Posso pedir aqui para a gente abrir a câmera? Opa, agora ele está no telefone, peraí. A gente segura um pouquinho e já volto, tá bom? Eu lembrei agora da frase famosa que circula por aí, né? Que toda empresa será uma fintech. Então, quando a gente fala de oportunidade, o céu é o limite agora. Wilson, por favor.
Tudo bom? Primeiro, parabéns aí. Queria mostrar o que está comigo aqui, ó. Boa, Tá? Vilas. Obrigado, viu? Então, na FebraBanTech foi muito legal que no stand da CI estavam dando de presente esse livro, fiz questão de pegar e já está que nem o Lincoln falou, já está aqui com o nosso time comercial, com o nosso time de empreendedores, nossos clientes, para eles entenderem o mercado. Quanto mais pessoas entenderem o mercado, mais justo é o mercado, porque ninguém vai comprar gato por lebre. Então, acho que o grande desafio de uma fintech nem é justo. Eu queria só botar um ponto interessante aqui, que a gente falou, o Defende até respondeu 13 anos, né? Para 13 anos parece que foi ontem, em 2010, quando houve a queda do duopólio. E com isso, várias empresas surgiram, várias pessoas perceberam oportunidades. Eu sou uma delas que pode dizer que eu bebi na fonte com essa queda do duopólio. O Daniel Neri lembra bem. Eu era diretor executivo de uma grande corporação, da Bematec, e eu vi esse mercado abrindo e falei, cara, eu vou empreender porque vai abrir, vai ter oportunidade, todo mundo vai ter que mudar a sua tecnologia, VisaNet, Rede, Car vão ter que rebolar, então se vai ter mudança de tecnologia do TEF na ponta, todo mundo vai ter que mudar, então se eu montar uma empresa agora, todo mundo vai ter que mudar a tecnologia, todo mundo vai estar disposto a conhecer novas tecnologias, é mais fácil eu vender para alguém que está querendo comprar do que tentar convencer alguém a sair de onde está confortável. E agora, acabou de sair o relatório que a rede passou a Cielo. E eu não entendo, assim, quando a gente vinha lá em 2010, logo depois de 2010, Cielo sempre liderando com uma boa margem de um percentual bem relevante, 60-40, 55-40, era sempre uma margem bem confortável, Cielo versus rede. Quem vivenciou sabe disso. A gente fala, é muito difícil a rede, seria muito difícil a rede passar a Cielo sem a queda do duopólio, porque seriam dois players só brigando. E eu digo que a Cielo não perdeu para a rede, a Cielo perdeu para o mercado, perdeu para as fintechs, perdeu para as startups, ela perdeu mais do que a rede perdeu para o mercado emergente, o mercado de fintechs que nem a Justa, porque a rede teve iniciativas, primeiro, no início as duas estavam ali sentadinhas em berço esplêndido, não querendo mexer em margem, não mexendo isso aqui, não acreditaram no poder das novas entrantes, não acreditaram nas BINs, não acreditaram nas Stone, não acreditaram na GetNet, achavam que eles eram um fogo de palha que não iam crescer, mas assim como o Uber roubou muito espaço dos taxistas e assim por diante, depois o mercado meio se acomoda, eu digo que a rede, não é que a rede só roubou um monte da Cielo, a Cielo perdeu muito mais para o mercado de fintechs aí, sem medo de ser soberbo aqui, ou arrogante, ou se achar mais um pavão, fintechs que nem a Justa ajudaram com que mais pessoas estivessem fazendo ofertando, e a Cielo demorou para reagir, ficou mais complexa, talvez por questões corporativas, de Bradesco, Banco do Brasil, brigas, etc., de mexer um dinossauro daquele tamanho, e a rede foi mais flexível, por estar com o capital já fechado, já ter fechado o capital. Então, eu entendo que estamos aqui no meio de um turbilhão, de uma mudança de liderança, coisas que poucas pessoas... E a gente já sabia no primeiro trimestre, que o segundo trimestre a rede estaria passando, já era alguma coisa meio tendência, estava todo mundo já sinalizando, vai passar. Que ia passar, a gente não tinha dúvida, só ia saber passar Era quanto, né? Quando e quanto, né? Quanto e quanto, porque assim, vai passar no segundo trimestre e passou. Então, todos aqui que são pagos, Daniel, todo mundo aí, parabéns. E se a gente levar essa informação para o mercado, com o livro de vocês, ajuda muito porque, como eu disse no início da minha fala, que o grande desafio de uma fintech nem a Justa é convencer o mercado que existe soluções além dos bancões, além das adquirentes tradicionais. Então, o grande desafio nessa jornada foi o medo que o cliente tinha de sair de uma zona de conforto, de um banco tradicional, de um adquirente tradicional, se aventurar numa fintech, numa JoinPay, na Justa, na Infinite Pay, numa Stone, seja quem for, era um fator novo no mercado. O novo dá medo, as pessoas vão testando, vão confiando. Nós erramos muito, erramos em alguns processamentos, erramos em algumas estratégias, mas o grande erro, na minha visão, erro não, acho que o grande aprendizado da visão é que tem espaço para todo mundo. Eu sempre disse que o movimento de fintechs era parecido com um tsunami que ia vir, varrer, depois ia voltar e o mercado ia acomodar. Ela ia vir, roubar monte para caramba, depois, peraí, também vocês não são tudo isso, tem espaço para todo mundo, tem hora que o bancão, tem hora que a adquirente maior é mais importante para o Daniel, para o Roberto, tem hora que a fintech vai ter mais pegada com a Karen,
tem mercado para todo mundo, e a gente escolheu uma estratégia de funcionar plugado, usando o que os bancões bons fazem de bem, por exemplo, folha de pagamento da minha fintech, que eu atendo só pessoa jurídica, eu uso Itaú. Nada de errado, eu uso Itaú, que tem uma solução muito boa para isso. Então, parabéns. Eu, lendo o livro aqui, não li o livro todo, sendo sincero, mas eu dando umas boas folheadas, tem coisa que a gente fala, que a gente, né, fala muito e fala errado, porque a gente acha que é uma coisa e é outra. E é engraçado que a gente já tem aí muito cabelo perdido no mercado, às vezes quando a gente acha que uma coisa é uma coisa, mas a gente usa jargões que, achando que significa uma coisa, significa outra. E só para terminar aqui, isso aqui ajuda a nivelar, ajuda a dar uma porta de entrada, e pessoas que usavam termos errados, querendo se referenciar de uma forma, vão voltar para o livrinho de casa, opa, isso aqui não é bem isso que eu achava que é, não. Isso aqui, o papel da bandeira é esse, o papel da gente é aquele, o papel do fluxo é esse, parabéns. E nosso desafio é formar empreendedores para vender soluções justas no mercado, a gente apoia algumas iniciativas, a gente já falou para eles que esse livro aqui vai ser o livro obrigatório, mandatório para o time que quer trabalhar com a Justa, quer representar a Justa. Depois a gente pensa um pacote aí, como a gente compra mais livro, mais barato. É só entrar em contato, a gente, para ser mais justo. E bota o link da Justa para vender esse Isso livro, aí. para vender muito mais. Parabéns. Fechado. Desculpa, ter que dar uma corrida aqui, mas Fechado. parabéns, Daniel, o time aí. Obrigado, Vils. Obrigado, O obrigado. livro está aqui, tá? E faz o seguinte, sugiro uma prova daqui a, sei lá, um mês, prova dos autores. Para quem leu, vamos fazer uma certificação, selo de qualidade. Uma brincadeira, um carrote da vida, fazer uma brincadeira um dia, fazer, gente, 10 perguntinhas aqui, e aí vai ser legal ver como que a gente erra, cara. É legal pra caramba. Beleza, vamos nessa linha trabalhar. E aí, só o Vils lembrou, obrigado, viu, Vils, da contribuição. Acho que vale aqui ressaltar também que a gente teve o apoio tanto da CI quanto da Delphia, foram os 2 patrocinadores que fizeram isso acontecer, tá? Brigadão pela contribuição, Vils, acho que sim, tudo que você falou, a gente super viu isso acontecer, tem espaço para todo mundo, quem fizer melhor o seu pedaço pode contar com o ecossistema, porque isso não demerita ninguém, e eu acho que esse é o papel aí que o meio de pagamento está assumindo, né? É um ecossistema realmente de vários players. E aí, só para a gente fazer chegar uma contribuição, defende. Desculpa, só fazer uma contribuição. Vils, eu te passo o contato do editor depois, porque eu já comprei uma caixa também aqui para o time, tá? De livros. Te passo o contato do editor que eu já peguei. Toda a renda duas é coisas. em doação, hein? Boa. 2 coisas que eu pensei aqui também. Assim, acho que a gente tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente, e ele é um estagiário com a gente, ele faz economia numa grande faculdade. Uma vez eu perguntei para ele, cara, o que vocês querem fazer na faculdade de economia? Eu quero trabalhar na XP, eu quero trabalhar em banco, eu quero trabalhar em financeiro, eu quero... Porra, ninguém quer trabalhar em meio de pagamento? Não. Então, assim, acho que é um bom desafio para a gente aqui também com esse livro, né, começar a estimular as universidades, né, encantar os universitários, né, tornar o nosso meio assim mais atrativo, mais sedutor no bom sentido, né, para trazer esses novos universitários para trabalhar aqui com a gente, porque a gente precisa também de boas ideias. E Daniel, desculpa, a gente podia fazer até uma ajuda coletiva aqui, desculpa interromper. Por exemplo, eu tenho muito contato com algumas universidades também, meu irmão é professor de mestrado, outros aqui, às vezes, quando faziam algum evento, algumas universidades, Uninove, FAP, na INSPER, e a gente, de alguma forma, fazia com que, nas cadeiras de finanças, alguém use... Cara, isso aí para a gente é bom, porque... Excelente. Acho que pode tentar, de uma forma colaborativa, de pensar como cada um poderia apresentar os autores para ir fazer um papo na faculdade, entendeu? Perfeito, vamos fazer sim, vamos se falar depois, vamos fazer isso. E aí tem um outro ponto também, eu que nem o Vils também li o livro, li bastante coisa, algumas coisas eu pulei que você conhece um pouco melhor, e assim, eu notei que ele é muito didático, muito fácil, assim, muito acessível, ele não é aquele palavreado assim, sabe, pesado, técnico, confuso, então ele é um negócio assim para trazer novos mesmo e para abrir canais.
E ainda eu acho que ele dá uma deixa para abrir módulos depois, né? Se eu não estou dando nenhum spoiler aqui, se já é alguma coisa que vocês já estavam prevendo, eu acho que ele dá uma brechinha para abrir módulos depois para entrar um pouco mais a fundo em cada assunto, né? É o papo do ilimitado, né, Daniel? Como a gente tem falado, né? Como tem, acho que assim, negócios podem surgir, perfis profissionais, e obviamente isso aqui vai ser uma trilha quase que infinita, dada toda a evolução que a gente tem tido, né? As mudanças econômicas, a forma de consumo, a forma do comportamento humano, mais somada à tecnologia, mais esses lastros dessas relações, isso só tem espaço para a gente ter mais bastante pano para manga aí. E acho que foi um exercício que a gente fez na escrita, que acho que foi difícil para a gente também, né? Porque a gente ia explicar o que é autorização. Aí a gente começava a explicar de forma muito técnica, que para a gente já é comum aquele, né, o palavreado todo que a gente fala, né, os 10 da vida, e a gente falava, não, mas a gente tem que escrever para uma pessoa que não sabe de nada. Então, como que eu vou Uma criança de tentar 5 anos escrever? entender, né, Sim, Dani? como que eu vou explicar para minha mãe, né, tipo, o fluxo da autorização, como que eu vou... Então, a gente teve que fazer esse exercício também, porque a gente, né, acaba sendo muito... Tá muito no dia a dia, como que eu vou escrever? E também foi um desafio, né, de escrever de uma forma mais Porque a gente está acostumado, né, simples. Dani, a ler manual Sim, de bandeira. sim. Então, Que manual não é tem tudo, amigável, né? mas Que é é inglês, que completamente é... é impossível uma pessoa que não entenda nada ler aquilo. Até hoje, se eu pegar vi agora, saindo da Cielo, se eu pego um boletim, eu não sabia ler, com 10 anos de lendo aquilo. Então, assim, foi a Marcinha aí que me ensinou. Então, não é fácil você ter acesso, né? Então, a gente pensou mesmo nesse jeito mais fácil de chamar. Então, só indo para os finalmentes aqui, né? Então, acho que tivemos aí boas demonstrações de como o mercado cresceu, para onde ele cresceu, né? Então, não é só no mundo da adquirência, foram outros para outros meios, para outros ramos. E agora eu queria aí só finalizar com um pouquinho de cada um de vocês falando tendência. O que vocês veem aí para os próximos anos? Tem todo mundo falando que vai acabar a máquina, tem gente que fala que o Pix vai acabar com o cartão de crédito. Dá um pouquinho da opinião de vocês aí, de uma forma breve, né? Porque a gente teria mais 1 hora aqui para falar de tendência, mas os pontos mais importantes aí para vocês do futuro. Vou começar. A gente escuta que vai acabar a maquininha, que vai acabar a credenciadora, acho que faz uns 20 anos. Não vejo que não acho que a gente vai ver isso na nossa geração. Acho que tem espaço para todo mundo, cada vez mais. E o céu é o limite, viu? O céu é o limite porque a gente tem muita coisa ainda que a gente nem imagina que vai ter. Então, é um mercado que não para. Isso aí. Com toda essas inovações que se permeiam, de fato, teria horas e horas para a gente elocubrar aqui possibilidades de futuro, mas é isso. Com NFTs, criptomoedas, de novo, os hábitos de consumo, as gerações, né, os millennials, os baby boomers, os Zs, os X, os Ys, vão gerando nova forma de consumo, nova forma de interagir, e a tecnologia vai abarcando, e sempre haverá um meio de pagamento para complementar essas relações aí, né? A gente vê o pessoal, acho que até uma notícia falando da maquininha que vai ficar na cloud. A gente fala, ok, né, vai ter essa inovação, mas assim, ou, né, a farmácia aqui da esquina, não, né, talvez não vai ter toda essa tecnologia, para ele não vai fazer sentido. Então, é o espaço para todos, vai ter espaço para todas as, acho que, tecnologias, né? Ok, pessoal, eu não sei se tem alguma pergunta, Charis, eu não consegui acompanhar todas aqui. Se tiver alguma pergunta, eu acho que a gente tem aí 1 ou 2 minutinhos do tempo que a gente disponibilizou.
Se tiver, a gente está à disposição para responder. E aí, acho que fica aí só para a gente finalizar com o sorteio que a gente comentou no comecinho, tá? Exato, exato. Acho que não temos perguntas pendentes. Se alguém quiser abrir a câmera, tem que ser aí uma pergunta rapidinha. Mas senão a gente já pode ir para o sorteio, é isso, né? Todos na sala aqui já foram colocados no sistema que vai fazer o sorteio. E depois, por favor, os vencedores coloquem os seus e-mails aqui para a gente poder fazer o contato. Gabriel, acho que agora é com Sim, você. vou compartilhar aqui a tela. Todos estão conseguindo ver? Já, Gabriel. Então, perfeito. Quer fazer a narração, Charles? O que quer que eu faça? Eu queria saber se eu tô ou não tô, né? Que pena. Quer que eu Bom, bote? não, imagina. Vamos lá, vamos lá. Eu vou Por colocar favor, você aqui. dá o play. Então, tomara que você ganhe agora, já que tivemos até que te colocar. Então, Até o fim, sorteando. hein? Vamos lá. Muito interessante essa forma de sorteio aí. Então, Renato Ferreira. Renato, Rafael e João Pereira. Gente, O vamos lá. Rafael está sem sobrenome aqui no Zoom, mas seria interessante Então, ele vamos lá. se É o Rafael manifestar. sem sobrenome, né? Não vamos. Cadê o, Cadê o Rafael? cadê o Rafael? Tá aqui, o Rafael, tô vendo ali, ó. Deixa eu ver. Muito bom. Então, Renato Ferreira, Rafael, João Pereira, são todos aqui ainda com a gente? Então, aqui, o Rafael tá aqui. Vocês estão me ouvindo aqui? Rafael Tanganelli? Será que só tem eu aqui de Rafael? Sim. Ah, ótimo. Então, tá bom. O que a gente faz? Quem não está aqui, quem não levantou. Eu não consigo, eu estou conseguindo ver quem levantou a Cadê o mãozinha. Renato aqui? Deixa eu ver se o Renato tá aqui. Peraí, Renato Ferreira. O Renato tá, já dei a permissão para ele tirar do mudo, se ele quiser falar. E o João? E o João vou dar agora. Então estão todos aqui, excelente, ótimo, coisa boa. Todos Acho estão que o aqui. João nos deixou, hein? Ô, João, O João Pereira saiu momentos antes do sorteio. verdade, 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 verdade. Então vamos Excelente. sortear mais uma vaga? Mais um. Vamos ser justos com quem ficou. Tá, eu vou Vou sortear tirar- novamente, vai aparecer 3 nomes, a gente pega só o primeiro, tá bom? Ok. Ah, não, vou sortear aqui só um, perfeito. Isso, ia ficar Vamos triste lá. se aparecesse meu nome agora, lá no terceiro. Ó, agora ficou mais bonito. E Luiz é a Carla Lopes. Luiz está com a gente? Tá. Luiz está, vou dar até a permissão aqui. Esteve com a câmera ligada o meeting inteiro, então mais do que merecido. Perfeito. Muito E aí, bom. então, só compartilhem o e-mail de vocês, tá bom? A gente faz chegar aí via Ultratalks, a gente faz chegar para vocês aí os livros, tá bom? Tá certo. Podem colocar no chat mesmo, né? Por favor, pode colocar no Gabriel. chat mesmo e a gente faz por aqui, tá? Tá bom. Pessoal, aqui do meu lado, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Charis por me ajudar aí na mediação, né? A mestre de Mandou cerimônias aí, obrigado. Muito obrigado, Ultratalks, pelo convite. Pagos, Wills, todos os convidados aqui, todas as pessoas que participaram. Muito obrigado, foi um prazer participar. A gente está, né, vamos compartilhar o nosso LinkedIn, 200% para ajudar no que for preciso aí para o mercado. A nossa ideia quando foi fazer o livro foi esse, então a gente continua nessa linha. Obrigado, viu? E agradecer os demais autores também, né? Que a gente está aqui representando. E vamos lá, gente. Já que Muito deram bom, gente. aqui, Obrigado aí a todos. defende e Karen já deram a última palavra. Leandro, quer falar mais alguma coisa? Só Último tchau, alguma agradecimentos também, indicação? Chares. Só agradecimentos a todo o time Ultratalks, Léo, Daniel, Gabriel, todo o suporte aí, a dimensão, né, a oportunidade de a gente poder compartilhar esse trabalho, né? Agradecer também a todo o time, todo o grupo aqui, Defende, Karen, Dani,
os demais autores que estão nos acompanhando aí também, e todos os amigos, e como o Defende colocou, estamos à disposição para poder compartilhar e contribuir na formação dessas trilhas aí. Indicar para a vaga, né, Dani? Isso. Venha, Daniela. Nos contate no LinkedIn. Isso aí. O que a gente puder ajudar nesse A perfil Dani também. é a Cato de Payments. Eu brinco que tem o selinho Daniela Neri de qualidade, as empresas aceitam. Perfeito, meu querido. Então, chegamos ao final do nosso painel. Agradeço a todos em nome do Ultratalks, agradeço a todos que permaneceram com a gente nessa mais de 1 hora aqui juntos. E hoje tivemos a oportunidade de entender, então, os desafios de como compor times que correspondam às necessidades dos projetos de pagamentos. Pode ser um gap, mas que hoje descobrimos, né, que já tem muita gente boa disposta a criar conteúdo de qualidade e ajudar a qualificar profissionais. Muito obrigado, Defende, Karen, Daniela e Leandro, e todos que participaram. Eu agradeço agora, então, o nosso acho que o Lincoln já saiu, mas agradeço aqui, deixa o nosso registro, o apoio da Pagos, Associação e Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos. Lembrando que esta live vai ser publicada no canal Ultratalks do YouTube nos próximos dias. Recomendo que sigam o canal, ativem as notificações para saber em primeira mão como subir os vídeos, e também o Ultratalk Drops, que são pequenos recortes da conversa de hoje, que são excelentes para gerar insights, ideias de compartilhamento, a hora que vocês brilharem nas redes. Siga o Ultratalks no LinkedIn, onde teremos logo mais um breve resumo dessa live em formato de artigo. Mais uma vez, obrigado a todos. Agradeço a vocês, e o próximo Ultratalks acontece daqui a 15 dias, e com um tema que vai ser compartilhado em link de inscrição também, logo em breve, por isso sigam a gente nas redes. Um grande abraço para todos vocês e até lá.